bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Bem-vindos ao quadro Recortes, o quadro onde nós chamamos alguns especialistas para destacar pontos que foram, em seu entender, relevantes ao longo da semana. Rubens, o que foi destaque para você essa semana? Fábio, Márcio, Leonardo, o recorte em relação a Fabrício Queiroz, a prisão e seus desdobramentos. Lembrando que nós conversamos ao longo das semanas anteriores temas em relação à democracia, à república, e esse caso, mais uma vez, traz para nós a importância da discussão da democracia, da sua defesa e a prevalência da república em nossa sociedade. Interessante. Na verdade, são várias questões aí, algumas solvidas, outras ainda a serem resolvidas. Achamos Queiroz, agora falta achar a esposa do Queiroz, saber o que tem de revelador nas comunicações dos celulares apreendidos, enfim, questões que podem mexer com o ambiente político ao longo das semanas. Recebemos hoje Leonardo Santos, que faz parte agora da família Globaliza, a partir de hoje, professor universitário, constitucionalista, processualista. Leonardo, sobre esse tema que o Rubens traz à baila aí, quais são as suas considerações? Bom dia a todos. Muito obrigado inicialmente pelo convite. Rubens, Fábio, Márcio Oliveira, eu já conheço de longa data. Um prazer participar aqui dessa família Globaliza. Sobre esse caso especificamente, eu vejo aí vários desdobramentos, não só sem entrar no aspecto legal da questão legal processual penal, né? ou a questão penal, mas a questão política que envolve isso, né? Dependendo do que vá se ramificar, né, os desdobramentos sobre essa questão do Queiroz, a gente pode ter aí respingos tanto no governo federal, né, quanto aqui no estado do Rio de Janeiro também, né, algumas questões envolvendo aí não só o próprio presidente, como os seus filhos, né? Então, essa é a questão que eu vejo inicialmente, né? O perigo que pode causar essa questão aí. Mas me causa estranheza, como eu estava conversando anteriormente, por que ele não ter atendido tantos chamados anteriores, né, para poder comparecer, para poder prestar depoimento e tal. Não foi assim. A prisão foi decretada sem fundamento jurídico, né? Teve uma questão ali, uma resistência, né, em comparecer e tal. E agora vamos ver o que isso vai desenrolar, né? Quais são os desdobramentos, mas pelo que eu estou sabendo, né, as notícias rolam, o pessoal anda preocupado com o que ele pode falar, eventualmente, aí no depoimento. Tema desafiador aí. Política aí, mais uma vez, com o terremoto aí na escala Richter, grau máximo. O que você acha? Eu estou ali com o Leonardo, com o Rubens, né? Primeiro é um prazer estar de volta aqui, né, na companhia de todos vocês, Leonardo, Rubens, Fábio, e os amigos que nos assistem. Bom, temos um problema sério, né? Temos várias questões aí, desde um advogado que resolve hospedar o seu cliente, ou amigo de seu cliente, né? Comparsa, ou que seja, no seu, né, abre aspas, escritório, num sítio lá em Atibaia, né? Desde as questões, né, que são velhas questões, que é a questão do amigo que paga, né? Agora é o amigo que paga a mensalidade escolar, agora é o amigo que paga plano de saúde, né? Enfim, nós já vimos esse filme, né, numa outra roupagem. Então, é óbvio que haverá várias implicações jurídicas, implicações políticas, e vamos ver aonde vai dar o desdobramento disso tudo. Rubens, você que já atuou na política do Rio de Janeiro, hoje você está na academia, contribuindo aí para fomento aí da educação, do debate. Essa questão público-privada, Queiroz recebendo, supostamente pagando contas aí da família Bolsonaro, isso, a princípio, há que se discutir se é lícito, há um ponto a ser discutido, aí a justiça vai falar, mas é moral? Fábio, eu quero começar a tratar aqui até em função do que o Márcio falou, Atibaia, né? O que tem em Atibaia? Enfim, algo no sentido provocativo, porque nós estamos
parece que revendo um filme que nós já assistimos. Tem uma questão anterior a isso tudo, Fábio. Nós já conversamos aqui no nosso programa e, quem sabe, possamos refletir melhor sobre a república, a coisa pública, tá certo? Que não tem, enfim, que não é se apropriado porque ganhou uma eleição, passa a ser de quem ganhou e vale tudo. E a democracia. Então, na prática, nós estamos assim, está sendo desvelado para a maioria da sociedade, do povo brasileiro, uma realidade que já se lia pelos articulistas, conversas políticas, enfim, e quem lembra do Paulo César Farias, que você está falando aí de contas, com a sobra de campanha da eleição do presidente Fernando Collor em 1989, o Fiat Elba e tantas outras coisas mais, as alterações. Só que depois a CPI dos anões, em 93, após o afastamento do presidente Collor, o impedimento, a legislação foi sendo alterada do ponto de vista do financiamento de campanha. Uma das últimas foi o fim do financiamento empresarial. Enfim, o mundo da política, né, da sociedade, fazendo essa intermediação, foi criando legislações, concordando ou não, enfim, não é o mérito que nós estamos discutindo, para evitar a apropriação do poder político pelo poder econômico em detrimento das necessidades da população, em um país tão desigual como o nosso. E aí, qual é a questão, Fábio? Isso tem que ser apurado. A prisão, se ele não era considerado procurado ou foragido de justiça, por que foi se esconder lá? Por que desligava? São várias questões do telefone quando chegava. Por que estava, de certa maneira, incomunicável, tutelado e sendo monitorado por uma figura, entre aspas, chamado anjo? Na casa do advogado, do presidente da República, do senador da República que está sendo investigado. Então, começa a se criar um nexo causal de que seria a ponte, e já que vocês anteriormente falavam, né, de testemunha, réu, enfim, se você não ter obstrução de justiça, por aí. São várias questões que se colocam, e tantas outras mais. As ramificações com o miliciano morto na Bahia, com a sua família, quem pagou Albert Einstein, são várias questões. Os contatos, se ficasse preso num batalhão prisional para militares e enfim, reformados, os contatos que seriam a rede que se montaria ali, enfim. E aí a esposa também é decretada prisão, né, por conta desse envolvimento. Então, as questões precisam ser esclarecidas, nós não estamos pré-julgando. Mas a questão de fundo estrutural é que se amplie na nossa sociedade cada vez mais o sentido da república e da democracia, como algo estratégico para avançarmos na república. E aí nós vamos entendendo as movimentações políticas de confronto ao poder legislativo, ao poder judiciário, enfim, e nós não estamos falando ainda da fake news, do financiamento de empresários que se avançou, de parlamentares que tiveram sigilo quebrado por conta de financiamento dessas redes de fake news. Enfim, nós precisamos aflorar, né, desvelar. Isso é doloroso, pode ser, mas penso que seja saudável para a vida democrática, e aí retornar à questão fundamental da importância das nossas decisões e das nossas escolhas e da nossa participação enquanto cidadão. Democracia ela não se faz no momento de votar e acabar ali. É o que nós estamos exercitando e garantindo o direito de defesa, que, enfim, o Ministério Público está trabalhando, e as provas que têm sido apresentadas são robustas, porque estão se revelando aí no mandato de prisão, a decisão do juiz aqui do Rio de Janeiro, e fora também ainda está em curso ações tentando afastar o juiz. Enfim, então as pessoas precisam entender a democracia como algo estratégico,
para cada vez mais nós possamos construir uma república em nosso país. Perfeito. Leonardo, volto com você. Nós vivemos hoje a ideia do novo normal. Esse sistema na política é o velho normal? Eu também participei. Eu acho que eu conheço o Rubens de algum lugar da política. Eu participo, né, um pouco lá da política aqui do Rio desde 2011, né, assessoro um partido aqui, na parte jurídica, tá? Nada dentro da política em si, dentro eleitoral. Mas o que eu observo, assim, entrando no mérito da questão, é que as práticas se repetem, assim. O que se criticava agora do que acontecia lá atrás, a gente vê uma reprodução. Só que essa reprodução, ela vem acompanhada de frases do tipo: mas todo mundo faz, né? Mas fulano fazia, né? Mas as pessoas não assumiram, né? Não quiseram romper esse paradigma do diferente, né? Não assumiram com essa bandeira da honestidade, de tudo. Não estou aqui fazendo campanha, né? Isso. Só estou me atento aos fatos que foram plataforma de campanha em 2018. Né? Só vocês pegarem os vídeos antigos, por exemplo, não vou dar carga ao Centrão. O que mais está acontecendo agora aí? Não tem como, sabe? O sistema nosso político não permite essa ruptura abrupta. Não tem como isso aí. Você tem que negociar. O parlamento você tem que conversar, sabe? Então, a gente, de fato, a gente só vai ter uma nova política no país quando você mudar o sistema político. E quando você não mudar o sistema político, pode entrar quem for, que a pessoa acaba se tornando o produto daquele meio. Não tem como. Claro que uns com mais afinco, outros com menos afinco. Isso aí não tem como você fugir disso. Isso é uma realidade dura de se falar, mas que é real, sabe? E quando você não mudar a forma do governo, né, o chefe do executivo fica praticamente na mão do poder legislativo em todas as esferas, né? Isso aí você vê não só na União, mas você vê isso nos estados e municípios. É uma crítica que eu tenho, né? Como se fala, essa dependência total, não que não tenha que ter, mas como é feito hoje, eu sou contra, né? Claro que nós temos os sistemas aí de 88, né? Que foi mantido numa outra realidade, e que eu acho que essa realidade hoje não comporta mais, sabe? Há de ter uma ruptura, mas você vê que até nos que ganharam uma eleição com plataforma de campanha da ruptura com o que era errado antes, praticam as mesmas coisas. Aí cabe ao povo agora fazer o seu julgamento. E você já observa nas redes sociais os apoiadores tentando relativizar. Normal, em 2016 a gente viu isso, né? Quando lá o PT... vou ter que citar aqui partido político, né? Não tem jeito. Quando você teve lá várias pessoas do PT presas, né? Diversos, não lembro agora quantos, mas sei lá, uns 10, 20. O pessoal do PT ficava gritando: e o Aécio? E o PSDB? Que ninguém do PSDB era preso, né? Vocês lembram disso? Ninguém do PSDB era preso, né? Todo mundo do PT. Agora, pegaram o Queiroz, aí ele sabe que pegando o Queiroz é uma porta de entrada para pegar o Flávio, teoricamente. Mas e o PT? Tá lá. E o André Siciliano, que está na ponta do COAF, né? Não sei o quê. Você vê uma repetição de entre aspas, choro em 2020 que você viu em 2016, 2015, 2014. Essa é a visão que eu tenho sobre isso tudo. Márcio, mudam os personagens, mas a sinfonia é a mesma? A sinfonia é a mesma. Pegando ali a fala do Rubens e a fala do Leonardo, o que se tem é um discurso de, né, nós vamos fazer diferente, nós somos contra a corrupção, nós somos contra, né, uma série de fatores, não vamos fazer alianças no Congresso Nacional, vamos governar, né, com uma nova maneira de se fazer política, né, aquela coisa toda, e no final o que você acaba observando? Né? Não olhar aqui, né, nós no Globaliza temos esse olhar não político, né, não somos favoráveis nem contrários a A, B ou C, temos uma opinião isenta, mas não podemos deixar de criticar. Né? E no cenário atual, né, você tem uma bandeira de, né, trazer uma novidade, trazer uma ruptura, e cadê a ruptura? Cadê a novidade? Né? Então, você acaba olhando que a sinfonia continua a mesma. Né? Só que o que era mensalão virou rachadinha.
né? E por aí vai. E aí a gente começa a ver, de maneira preocupante, né, essas ilações de que entrou dinheiro da milícia, entrou dinheiro... Então, até que ponto, né, há uma lisura, vamos dizer assim, nessa, aspas, nova maneira de fazer política? Será que realmente é uma nova maneira de fazer política ou é uma nova maneira de repetir os mesmos atos anteriores, só com uma roupagem diferente, né, numa situação que seja um pouquinho, né, diferente? Então, eu acho que nós devemos efetivamente ter uma reforma política séria, né, no sistema político. E, através dessa reforma política, a gente poder alcançar aí novos objetivos. Agora, fica parecendo que toda aquela história do Sérgio Moro, quando deixou o Ministério da Justiça, né, toda aquela preocupação com a Polícia Federal, embora a ação foi do Ministério Público do Rio, da Polícia Civil do Rio, né, fica parecendo que toda essa questão, toda essa preocupação tem um fundo de realidade. Né? No caso ali da Polícia Federal, é a questão da fake news, que vai, né, que pode atingir, né, pessoas próximas ao presidente da República. Então você começa a perceber que é o mesmo comportamento de vou proteger os meus, né? Vou proteger aqueles que andam comigo. Então, eu acho que a sinfonia continua a mesma. Rubens, partindo agora para as considerações finais, o nosso programa já está no final. A verdade, o governo atual foi eleito tanto com uma inovação na questão do acesso às redes, das novas comunicações, mas basicamente com a ideia do rompimento da velha política. Acho que não chegamos lá ainda. Para suas considerações finais, o que falta para a gente avançar e romper com a velha política? Parece até contradição que eu vou falar, mas não é. A política precisa de política e de políticos. Nós não vamos ter salvador da pátria. É algo impressionante que ainda reside dentro da nossa sociedade, que nós vamos ter uma bala de prata, um Dom Sebastião, um cowboy, alguém que irá nos salvar e nos redimir. O executivo pode muito, mas não pode tudo, né? Por isso que é importante destacar isso. E a decisão remete que o eleitorado tomou, e não estou falando do segundo turno, tá, gente? Nós temos 8 candidatos. E falo nós no sentido do conjunto da sociedade, pode ser politicamente correto tocar nisso, resolveu, com ressentimento, com a mágoa, com rancor, partir para uma decisão que leva aos danos. E aí nós não discutimos a política econômica efetiva para resolver os problemas profundos da nossa sociedade, tá certo? E aí nós temos que ter clareza se estamos preocupados com o caixa ou com a vida das pessoas. Segundo, nesse processo de escolha, foi algo muito ressentido, de rancor, de ódio. Eu preciso eliminar o outro, né? E aí eu me consolido como um autocrata, e isso provoca danos irreversíveis. Essa semana eu recomendo a leitura de uma entrevista do ex-ministro Rubens Recupero, embaixador, escreveu um livro recente sobre a história da diplomacia brasileira. A visão dele em relação do mundo que ele passa para o Brasil é a pior possível, algo que nós nunca vivenciamos, esse isolacionismo nosso, somado com o negacionismo da vida. Pois bem, então nós vamos ter que resolver isso dentro da política. Esse é um tema muito mais profundo, por isso nós temos alertado e outras discussões, mesmo que as pessoas começam a ouvir, já quer botar você dentro de uma caixa, de um boxe, você é a favor de A ou outro, você estivesse num Fla-Flu. Só que o mundo tem uma variedade de times, de paleta de cores, de opções, de linhas ideológicas, políticas, administrativas, jurídicas, enfim, que as pessoas seguem, com doutrina, enfim, em perspectiva de uma outra vida. Então, nós precisamos amadurecer. O que eu espero disso tudo é mostrando que a transparência é fundamental, a lei de acesso à informação atualmente foi violentada e agredida, que é um instrumento fundamental para nós sabermos o que está ocorrendo. Precisamos de uma imprensa livre. É manipulada a mídia. Nós vamos construir os canais. Estamos aqui fazendo isso e tantos outros que pensam. E a questão da coisa pública.
Então, é importante que isso venha à tona e, de outro lado, que a parcela da sociedade que pensa que política não serve para nada, que todos são iguais, que não sei o quê, que cresçam, que amadureçam, que discutam política, que estude, que leia as linhas ideológicas. O mundo já faz isso há décadas. E nós aqui ficamos, nós, que eu digo, uma parcela, tentando colocar-nos dentro de um cercadinho numa luta fratricida de brasileiros contra brasileiros. Não é isso que nós queremos a paz, queremos a democracia e que avancemos na justiça social. Leonardo, eu queria ouvir suas considerações finais. Mais uma vez, agradecer a sua participação no Globaliza. Espero tê-lo aqui em novos encontros. São debates francos, abertos, com a liberdade plena de expressão. Nós defendemos aqui com toda a responsabilidade, mas que as ideias são discutidas aqui. E os internautas participam, criticam, apoiam, formulam questões. Então, seja uma vez mais bem-vindo. E para suas considerações finais, queria te ouvir, então, sobre essa questão aí do público-privado, sobre o avanço da democracia e essas práticas antigas. Então, primeiramente agradecer aí o convite mais uma vez, ratificando aí o convite feito. Espero realmente outros convites, vou esperar. Tá tudo sábado, né? Estou à disposição aí, vou estar já, colocar aqui no meu despertador, né? Ó, 9h50, Globaliza. Se arruma para fazer o programa, tá? Então, essa questão, eu vou entrar na onda aí do Rubens, que eu concordo com ele plenamente. Então, aqui nós entramos aqui nós não, né? Nós quatro, eu acho que não, penso que não. Mas, de uma forma geral, criou-se um fla-flu de antagonismo, né? Se você é um, você é outro, você não é um, você é outro, e não é. Mas também a gente não pode esquecer que a opção feita nas eleições passadas, ela é reflexo. Não adianta também tirar o corpo fora, né? O partido que perdeu, tirar o corpo fora. Foi reflexo de tudo que passou. Sabe? Não tem como. Criou-se um ambiente de né? De anti isso, anti aquilo, né? E que criou-se uma rejeição muito grande. Tanto que a própria esquerda, vamos falar assim, tenta hoje se descolar do PT. Então, se é o debate que a gente podia fazer outro dia aqui, a esquerda se descolar. Você viu o exemplo hoje no Rio de Janeiro, Freixo viria candidato a prefeito, teria a Benedita como vice. Ele pensou, pô, eu vou apanhar de novo. Não posso. Melhor ficar em Brasília quietinho na minha. Ele está certo. Sabe? Acho que seria um momento dos caras ficarem um pouco, né, introspectivo, mas não, ele fica nessa agonia de lançar a candidatura sempre. E, além disso, você tem uma junção também que eu acho que pesou bastante, né? O gasto na campanha presidencial passada foi absurdo, cara. 42 milhões de reais fazer uma campanha. E aí você tem um candidato que usou o anti, né, gastando 5 milhões. Sabe? Isso aí faz uma diferença absurda. Não é que o partido do povo gasta mais do que o partido da elite, vou botar assim. É um troço que não dá para entender. Né? Então, assim, tem muita coisa para ser revista. E aí, a gente hoje paga o preço dessa escolha, porque dentro desse ambiente de anti, né? As pessoas optaram pelo anti, só que vê que o que era muito anti também não é tão anti assim. Tem práticas muito similares com aquilo que as pessoas, com que as pessoas condenavam. E vão começar, anotem o que eu estou falando, vão começar um processo de relativização. Ah, não é bem assim, mas ele roubou, mas não foi tanto quanto o outro, né? Vão começar a quantificar roubo, por exemplo, né? Enfim, essa questão toda, eu acho que vem muita coisa por aí que torna o cenário político de Brasília muito instável. Como está aqui no Rio também, né? Com o governador também aí com um processo de impeachment aberto e está sambando agora aí para tentar convencer a Legis, isso eu posso falar com um pouco mais de propriedade, para convencer as pessoas a não queimar ele, assim como o Crivella fez no município. Né? Então, assim, olha como está o nosso estado do Rio de Janeiro. Prefeito com processo de impeachment, salvou-se porque deu cargo até para partido de uma pessoa, e provavelmente o Witzel vai ter a mesma prática. Né? É o velho toma lá da cá. E, assim que eu falei no início, eu vou ratificar, não há mudança política enquanto não mudarmos o sistema. Não há como, isso é impossível. Quem já teve na política sabe como funciona.
sabe? O sistema faz com que pessoas boas se tornem pessoas ruins. E é isso. Muito obrigado e até a próxima oportunidade aí. Ótimo. Márcio, também ouvindo suas considerações finais. Você acha que essa situação do Queiroz, politicamente, pode resvalar no Jair Bolsonaro? Eu acho que é tudo um contexto, né? Quando você tem, né, o filho do presidente, senador, ele não é o presidente, mas ele é o filho do presidente, né? As amizades são comuns. Você vê que, né, me parece, salvo engano da minha memória, que o Queiroz, na verdade, né, já também, né, teve participação em gabinete do Bolsonaro ou algo do tipo, né? Então, na verdade, é uma figura que ele não é o amigo do Flávio, ele não é o amigo do Eduardo, ele não é o amigo do Carlos, ele é o amigo da família Bolsonaro, né? E o que ele faz, né, ali enquanto amigo da família, é óbvio que pode ter um reflexo, né? A gente já viu ontem o Jornal Nacional, né, enfim, e dentre outros veículos de notícia, trazendo todas essas provas que foram colhidas e colocando essas provas, né, ali em rede nacional. Então a gente sabe que, né, tantos R$1.000 foi de pagamento, né, o Queiroz pagando mensalidade do colégio das filhas do Flávio. Questão de pagamento de plano de saúde. Então, peraí, se inverteu, o senador ali é o Flávio, hoje senador, né? Em outras épocas, deputado. Quem, né, ganha dinheiro para pagar colégio ali de alguém seria o inverso, né? Até porque se trata de um militar reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, tem uma limitação orçamentária. Então, você vai perceber, dentro de todo esse contexto, que eu acho que, como disse o Rubens, não é a busca do Salvador, mas a gente sempre buscou o Salvador, né? O Fernando Collor foi uma das maiores aventuras desse país, por conta de se buscar um Salvador. Agora, por conta de um antagonismo, né, e de, vamos dizer assim, uma rejeição ao PT por tudo aquilo que a Lava Jato desentranhou, né, levaram-se à busca de outro Salvador, esse com o nome de Salvador Messias, né? Messias Bolsonaro. Então você vai perceber o quê? Né? Não é a busca do Salvador. A gente tem que buscar aquele que possa trazer, né, ao país um novo sopro, mas um sopro de modernidade, de inserção no cenário internacional, trazer políticas econômicas, né? Nós não discutimos política econômica em campanha, né? Nós discutimos a baixaria, né? Do fez isso, não fez aquilo, deixou de fazer, não deixou. O segundo turno foi tudo isso, né? Foi a campanha do Bolsonaro querendo sujar, né, o Haddad pelo PT e o PT querendo sujar o Bolsonaro com falas de 30 anos atrás, 20 anos atrás e até as falas mais recentes. Então não se discute política, não se discute, né, sistema, não se discute nada, né? E nós nos acostumamos a isso e continuamos a votar e continuamos a acertar e errar, vai depender do ponto de vista de cada um, mas o que fica disso tudo, que está começando, que isso é uma bolinha, né, uma avalanchezinha, né? O que fica é que a velha política continua dominando o cenário nacional. Obrigado, né, a todos, obrigado aos colegas, e se inscreve aí no canal, deixa o like, né, e vamos em frente com mais um programa, sempre tendo ali a isenção como mote desse programa, né? Hoje não se quis aqui ser um programa contra, né, XYZ, né? São críticas em cima daquilo que foi trabalhado durante a campanha presidencial e ao longo desse ano, né, e do ano passado, né, dentro do cenário político. Obrigado a todos. Para você que já é inscrito no Globaliza, muito obrigado. Deixe seu like. Para você que nos conhece hoje, participe, se inscreva no canal, mande suas críticas, mande suas reflexões. Essa é a proposta. O quadro Recortes Globaliza sempre convida expoentes da academia, das suas respectivas áreas, para comentar fatos que são relevantes ao longo da semana. Muito obrigado a todos. Até a próxima.